como o estilo de vida afeta a respiração. Sabe aquele caso que você pega de alguma criança que a mãe fala, ela é respiradora bucal, tem todos os sinais clássicos de um respirador bucal, mas a mãe fala assim, olha, amamentou 2 anos no peito, não usou chupeta e nem mamadeira. Como é que meu filho é respirador bucal? Muitas vezes até filhos de dentistas que amamentaram por 2 anos, não usaram chupeta nem mamadeira, mas se tornaram respiradores bucais. E é sobre isso que eu vou falar. Então, da série Livros Recomendados por mim, entenda-se obrigatórios, eu vou recomendar, quem ainda não me conhece, Adenoide Sem Cirurgia. É um livro escrito pela Sasha Yakovleva e foi traduzido por essa portuguesa aqui, a doutora Rita Souza Tavares, a qual eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. E a Diva entrou aqui. Era sobre esse caso que a gente estava discutindo hoje, que eu estou gravando, Diva. Então, a Diva hoje, a gente colocou num grupo que a gente estuda bastante caso clínico, um caso de uma criança que ela tem um estilo de vida muito saudável. E esse paciente apresenta exatamente esses sinais clínicos clássicos de um respirador bucal, porém um estilo de vida muito saudável. E é sobre isso que eu queria falar. Então, no capítulo 6, tá, desse livro, Adenoide Sem Cirurgia, é onde ele fala sobre estilo de vida e recomendações. Como que o estilo de vida consegue afetar de maneira negativa hoje as nossas crianças através da respiração? Como que o estilo de vida pode prejudicar a respiração das nossas crianças? Não vou nem falar de adulto, vou deixar essa live para a gente falar só sobre crianças. Então, ele começa já o capítulo 6 dizendo que o ritmo de vida das crianças de hoje em dia é praticamente como uma agenda de um adulto. Então, eu vou ler alguns trechinhos para vocês. Na verdade, eu vou repetir. Quem já me ouviu, quem já fez meu curso, já ouviu eu falar isso muitas vezes. Mas eu vou ler alguns trechinhos, tá? Então, as crianças muitas vezes têm horários completos do amanhecer ao anoitecer, deixando pouco tempo para brincar ou pouco tempo ocioso, que é muito importante. Sim, muitas crianças modernas jogam jogos. Esse livro ele foi traduzido para o português de Portugal, então tem algumas palavras que não são familiares para nós. Desportos de equipa, que seriam esportes de equipe. Mas isso por si só é uma atividade estressante e competitiva. Então, a gente começa, a agenda das crianças está muito preenchida, as crianças não têm tempo para relaxar em casa, são crianças que ou estudam de manhã e têm atividades extracurriculares todas as tardes, ou estão o dia inteiro na escola, chegando apenas à noite em casa para jantar com a família, ter aquele pouco tempinho entre família e poder conversar e fazer a sua lição de casa e muitas vezes ir dormir. Além de tudo isso, as crianças costumam consumir muita comida e a dieta não é saudável. E aí a gente já pode até entrar na outra questão. Não, meu filho não come muito. Independente disso, hoje a alimentação é muito macia e essa alimentação macia e industrializada prejudicou o desenvolvimento dos maxilares. Isso eu comentei ontem quando eu gravei o livro, gravei o vídeo sobre o livro Respire, onde o James Nestor, que é o autor do livro, ele cita o Weston Price, que fala muito sobre o quanto o nosso desenvolvimento da face e das arcadas foram prejudicados com a industrialização da alimentação. O Weston dizia sobre a questão nutricional, mas depois, ou melhor, muito antes, Engels já estava dizendo que a questão da mastigação, da alimentação não é uma preocupação apenas nutricional, mas sim mecânica, onde a falta da mastigação desestimulou e isso gerou. Então, a gente imagina que na mastigação, hoje, a gente se aplica aliás, não tem necessidade de fazer força na musculatura,
Então, os músculos da face não foram desenvolvidos para suportar uma mastigação dura, seca, de alimentos duros, secos e fibrosos. Com isso, os músculos da face e da mastigação tornaram-se flácidos. E quem é o principal músculo? Quais são os principais músculos responsáveis pela respiração nasal? É a língua no palato, os lábios selados e as bochechas relaxadas. Quando a gente tem uma disfunção muscular que veio por conta de uma alimentação muito pastosa, muito macia, isso diretamente prejudica a nossa respiração, sem falar do aspecto nutricional, da deficiência de vitaminas e de uma desregulação fisiológica, hormonal e tudo que faz o nosso corpo funcionar melhor, tá? Então, tô falando só sobre a parte mecânica da importância da mastigação. Então, falei sobre os horários das crianças, que hoje as crianças não têm tempo para relaxar, são horários, elas têm uma vida, uma agenda como uma agenda de um adulto, e elas também não consomem alimentos duros, secos e fibrosos, têm uma preferência mastigatória por alimentos mais macios. Muitas vezes tem mães que falam assim, ai, meu filho não come muita carne, tá, mas ele gosta de carne moída, por exemplo, ele come um espetinho de carne, mastiga, depois te dá aquela carne mastigada porque ele não tem força para mastigar a fibra da carne, sim, então ele gosta da carne. O que ele não tem é força para mastigar e engolir aquela carne. Inclusive, sábado, na hora do almoço, eu vi uma criança dizendo que não ia comer determinado alimento porque ele era muito duro. Simplesmente por isso. Ah, é gostoso, mas é muito duro, porque ela não tem força mastigatória. E aí, além disso, usam muitas roupas e muitas vezes de material sintético. A roupa de material sintético não deixa a gente respirar, fazer a troca troca térmica. Então, a gente, quando sente estar num ambiente fechado ou muito quente ou com roupas quentes, a gente hiperventila. O ambiente fechado, o ambiente muito quente faz a gente hiperventilar, tá? Que é um problema respiratório bem grave. E aí a hiperventilação sempre está acompanhada da respiração bucal. E isso pode tornar-se um hábito. Então, eu estou falando aqui de motivos pelos quais as crianças tornam-se respiradoras bucais relacionados ao estilo de vida. Então, eu falei de roupa, ambiente com temperatura controlada. Então, o tempo todo com ar-condicionado. Tem um ar-condicionado aqui, entrei no carro, tô no ar-condicionado. Então, o corpo não trabalha a termorregulação natural. Quando eu me encontro numa diferença de clima muito grande, eu começo a ter coriza, espirros, rinite e assim por diante. Então, a temperatura, a não exposição a trocas de temperatura de maneira natural desde criança, ou seja, uma manutenção o tempo todo de um clima na mesma temperatura, deixa o nosso corpo preguiçoso, onde a gente não faz a termorregulação natural, e isso afeta a nossa respiração também. Além, o fato de andar de carro para cima e para baixo deixa a criança fora do contato com a natureza, com o clima, com o ar, com o vento, com o sol, a vitamina D, quão bom é o sol para o nosso corpo, né, para o nosso sistema fisiológico e para tudo mais. Então, que mais? Todos esses fatores combinados criam um estilo de vida pouco natural que leva à respiração não natural, que é a respiração que é afetada tanto pela sua via como ela acontece, como pela forma como ela acontece. Então, ela deixa de ser uma respiração nasal e passa a ser bucal, que pode ser exclusivamente bucal ou mista, que é o mais comum, e também ela passa a ser caracterizada como uma hiperventilação. O que é hiperventilação? É um ligeiro aumento na taxa e na profundidade da respiração. Então, são duas formas onde a nossa respiração é prejudicada e aí todo o nosso sistema fisiológico também é prejudicado. Então, nesse livro aqui, então para quem entrou agora,
Adenoide Sem Cirurgia, é da série de livros recomendados por Patrícia, e de livros recomendados, entendam como obrigatórios. Esse livro, ele não é um livro voltado, não é um livro acadêmico, na verdade ele é um manual, ó, se você for ver aqui, é um guia ilustrado para pais. Aqui a gente pode contar com mais de 30 exercícios respiratórios para crianças. Aqui a gente tem exercícios respiratórios que servem tanto de modo formal como informal. Então, crianças muito pequenas, a gente pode trabalhar como se fosse uma brincadeira para tornar aquele momento um pouco mais agradável e não uma obrigação de exercícios. E também alguns exercícios que ajudam bastante a gente a tirar de quadros mais graves de respiração. Diva, obrigada. Obrigada pelo carinho. Então, ontem eu falei do livro Respire, hoje eu tô falando do Adenoide Sem Cirurgia, tudo isso para falar o quanto a gente não percebe que o estilo de vida que estamos levando nesses últimos anos tem afetado de maneira negativa a nossa respiração e, por consequência, toda a nossa saúde. Buteyko já dizia que no mínimo 150 doenças estão relacionadas a uma respiração ruim, uma respiração bucal ou uma hiperventilação. É muito fácil da gente prejudicar a nossa respiração sem saber que a gente está prejudicando. E vou aproveitar e comentar que o nosso sono também é alterado. Ele é tão sensível quanto a respiração. Então, hoje, uma colega também comentou que um paciente fez 2 exames de polissonografia e no meio do tratamento não houve uma evolução. Ela falou assim, eu sei que ele não está fazendo os exercícios que ele precisa fazer, então já começa por aí, ele não ia ter bons resultados mesmo. Mas aumentou apenas 1 ponto no índice de dessaturação de oxigênio, que é o IDO, que é o resultado que dá na polissonografia do Biologix, que é uma polissonografia do tipo 4. E deu 1 ponto só de alteração para mais. E eu expliquei para ela, porque é muito importante que quando a gente faz o diagnóstico do sono com a polissonografia, que a gente tire uma média de no mínimo 2 noites fazendo esse exame, e por que não até 3. Então, todos os meus pacientes que eu passo o exame de polissonografia da Biologix, eu autorizo 2 laudos para cada paciente, tanto no diagnóstico como na evolução no meio do tratamento, para a gente ver se o MyoBrace está sendo suficiente, para mostrar para ele a importância dos exercícios. E aí essa colega veio questionar por que não teve melhora. E eu queria aproveitar o gancho para dizer que o nosso sono é muito sensibilizado por muitas coisas. Então, voltando a falar do calor, um ambiente quente dentro do quarto, pijama muito quente, muitas vezes um lençol que é feito de material sintético, não é de algodão, o nosso corpo não respira. Então, às vezes uma diferença de temperatura de uma noite para outra é o suficiente para a gente ter um sono pior no dia que o quarto está muito quente. Uma preocupação durante o dia, um medo, uma ansiedade faz a gente dormir muito pior. Que mais? Dormir simplesmente de barriga para cima é o suficiente. Passar mais tempo de barriga para cima do que de lado é pior. Outra coisa que eu aprendi nesse livro também há muitos anos, as crianças, para melhorar a respiração, crianças que hiperventilam ou dormem de boca aberta, a posição de barriguinha para baixo é melhor, porque o pezinho do corpo dela faz com que elas controlem a hiperventilação. Olha quanta coisa que tem num livro tão pequenininho, que é um manual, que serve para os pais também, tá? Não é só para dentista, não. Então, sobre coisas que podem alterar um resultado de um exame de Biologix de um adulto, por exemplo. Então, uma bebida diferente, dormir de barriga cheia ou fazer uma alimentação muito próximo, né, da hora do sono. Enfim, tem muitas coisas. Então, para ter um resultado de exame de polissonografia mais próximo do que está acontecendo da realidade do paciente, no mínimo 2 exames, tá? E muitas vezes você pode pedir até um terceiro para tirar uma média um pouco melhor da realidade desse paciente.
Então, finalizando esse vídeo, dando a dica desse livro aqui. E eu acho que eu vou gravar mais vídeos falando sobre os meus livros recomendados e que eu chamo de recomendar de uma maneira muito sutil para não dizer que eles são obrigatórios para todo mundo que, no mínimo, queira entender melhor sobre respiração, a consequência bucal da respiração prejudicada e poder entender melhor os nossos pacientes e por que não nós mesmos, né? Eu sempre falo que nós precisamos ser o nosso primeiro paciente. A gente precisa primeiro se tratar para poder entender melhor a técnica, para poder recomendar melhor. Porque a odontologia miofuncional, ela não se refere apenas a um tipo de aparelho. Ela não se resume a MyoBrace. A odontologia miofuncional, ela visa identificar e tratar as disfunções respiratórias e musculares que estão por trás de todos esses problemas bucais que o nosso paciente apresenta, como DTM, bruxismo, apertamento, ronco, apneia e masoclusões. E quando a gente trata essas disfunções, muitas vezes a gente não precisa tratar esses problemas com outras coisas, como aparelhos ortopédicos, ortodônticos. Muitas vezes a gente precisa sim, mas na grande maioria das vezes, nesses 11 anos que eu trabalho com MyoBrace, eu tenho descartado muito outras técnicas que não tratam as disfunções e muitas vezes elas acabam cumprindo um papel apenas mecânico ou até mesmo paliativo, como placas, como aparelhos de ronco, sono. E depois que eu conheci e pude praticar a odontologia miofuncional, começando, inclusive com a Diva, né, Diva? Hoje a gente estava falando de começar o atendimento usando o MyoBrace, fazendo os exercícios para depois ver se a gente vai precisar, como por exemplo, de um disjuntor, de um expansor, de um aparelho ortopédico. Então, não tem como falar da odontologia miofuncional se não for com os olhos brilhando. Não tem como eu falar da odontologia miofuncional para qualquer dentista se não for empolgando eles e fazendo eles se apaixonarem novamente por essa profissão tão linda. Então, eu acabei me estendendo para falar sobre respiração e estilo de vida, mas comprem esse livro, devorem esse livro, que é o mínimo que vocês podem fazer por vocês, pelos seus atendimentos e pelos pacientes. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para todo mundo e até o próximo vídeo. Um beijo, Diva! Tchau!